começa agora o programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Confira os destaques de hoje. Noite de festa. Cerca de 3.000 pessoas comparecem à cerimônia de posse da diretoria da OAB Nacional. Pleno do Conselho Federal decide adotar novas ações para evitar que PJE exclua advogados e cidadãos do acesso à justiça. Presidente nacional da Ordem debate temas de interesse da advocacia com o vice-presidente da República. OAB lança canal na internet para combater injustiças na fixação dos honorários advocatícios. E ainda, presidente da Ordem sai em defesa de honorários de sucumbência para advogados trabalhistas. Você vê tudo isso a partir de agora, aqui no programa OAB Nacional. Cerca de 3.000 pessoas, entre advogados, ministros e autoridades, participaram da cerimônia de posse da diretoria do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A solenidade foi realizada no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília. Além dos diretores da OAB Nacional, também foram empossados os 81 conselheiros que compõem o Conselho Federal da entidade. Acompanhe a reportagem com a cobertura completa da cerimônia. Cerca de 3.000 pessoas participaram da cerimônia, que teve início com a abertura da sessão solene pelo presidente nacional da Ordem, Marcos Vinícius Furtado. Representantes dos 3 poderes, além de ministros do STF, do STJ e dos demais tribunais superiores, ministros de Estado, representantes de entidades da sociedade civil e membros honorários vitalícios do Conselho Federal da OAB, compuseram a mesa. O ex-presidente da OAB, Ofir Cavalcante, foi o primeiro a fazer o pronunciamento. Durante discurso emocionado, destacou as vitórias da advocacia brasileira nos últimos anos e desejou sorte à nova diretoria. Desejar ao presidente Marcos Vinícius, à sua diretoria, aos conselheiros federais eleitos e presidentes seccionais eleitos, muito sucesso na missão. A responsabilidade é grande e tenho certeza que os colegas estão muito bem preparados para o desafio. De minha parte, não foi fácil. Como tudo na vida, exigiu luta, dedicação, renúncias, preocupações e muitas alegrias. Mas, enfim, como disse antes, valeu a pena. Em seguida, o chefe do Ministério Público Federal, Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, também se pronunciou. Em sua visão, a OAB é parceira do órgão nas batalhas em favor dos mais qualificados interesses da sociedade brasileira. A posse de uma nova diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil é sempre um momento de grande importância para o sistema de justiça brasileiro. Isso porque a Ordem dos Advogados tem um papel absolutamente fundamental nesse sistema de justiça, como teve um papel também decisivo na construção do Estado democrático de direito. Por isso mesmo, a nova diretoria, que reúne as melhores condições para levar adiante esse trabalho magnífico da instituição. O ministro Ricardo Lewandowski falou em nome do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Joaquim Barbosa. Ele destacou a importância da OAB na defesa da cidadania, dos direitos e das prerrogativas dos advogados e elogiou o novo presidente da Ordem. A OAB tem uma função especialíssima, que é representar os anseios da sociedade brasileira. E o prestígio do novo presidente, Marcos Vinícius, foi demonstrado amplamente pela presença maciça dos advogados nessa solenidade, advogados do país e de fora, autoridades, enfim, personalidades. Então mostra que a OAB é realmente uma entidade extremamente importante e mostra, como eu disse, o prestígio do novo presidente. Por sua vez, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que representou a presidente da República, Dilma Rousseff, destacou o papel dos advogados e sua relevância na defesa de direitos fundamentais da sociedade. A Ordem dos Advogados do Brasil é uma das principais entidades para todos nós brasileiros. Ela é uma referência histórica, uma referência
referência de conquista democrática, uma referência na Constituição do Estado de Direito. E, portanto, ela tem um papel, diria, imprescindível na afirmação da democracia, na luta contra situações de abuso, na defesa das prerrogativas do advogado, na defesa da justiça. Portanto, eu acho que nós esperamos muito da Ordem e a nova diretoria terá total condições de atender às nossas expectativas. A Brasília Popular Orquestra tocou sucessos da música popular brasileira em homenagem à diretoria e aos conselheiros federais empossados durante a cerimônia. No pronunciamento de posse como presidente do Conselho Federal da OAB, Marcos Vinícius convocou a advocacia brasileira a trabalhar por uma reforma política que combata as causas da corrupção, um sistema tributário justo e por efetivas garantias de acesso à justiça, como parte de um amplo e definitivo projeto de republicanização do país. A advocacia espera que sua entidade não seja comentarista de casos, mas protagonista de causas. Não seremos longa-manos de governos, mas também não nos deixaremos utilizar como linha auxiliar da oposição. O partido político da OAB é o Estado de Direito. Sua ideologia são os valores constitucionais. Junto com a sociedade brasileira, afirmaremos a necessidade de uma urgente reforma política, que combata não apenas as consequências, mas as causas da corrupção, que parte principalmente do atual sistema de financiamento das campanhas eleitorais. Após a Lei Ficha Limpa, faz-se necessário instituir as eleições limpas. É primordial a simplificação do modelo tributário, de modo a estimular o desenvolvimento sustentável do país. Urge, por igual, a edição de uma atualizada lei de combate ao abuso de poder de autoridade no Brasil. Exigimos um modelo penal humanista e, ao mesmo tempo, garantista, pois esse é o parâmetro da ordem constitucional. Segundo Marcos Vinícius, a OAB vai continuar lutando na defesa dos direitos fundamentais da pessoa humana e da justiça social. A proteção dos direitos fundamentais da pessoa humana será a prioridade da OAB. Serão pauta da advocacia brasileira a situação carcerária, a prisão perpétua dos doentes mentais, o tráfico de pessoas, o trabalho escravo, os direitos indígenas, a proteção da mulher, a acessibilidade do portador de deficiência, o respeito às minorias, o pluralismo, o fim do preconceito e da discriminação, a erradicação da pobreza, a igualdade de oportunidades para todos os brasileiros a partir de um sistema de saúde e de educação de qualidade. Proporemos ação direta de inconstitucionalidade para retirar os limites hoje existentes de dedução no imposto de renda para gastos em educação. Cumpre noticiar, expressando compromisso com a causa das minorias, que tive a honra de nomear pela primeira vez na história uma advogada indígena para presidir uma comissão nacional da OAB, destinada a debater e propor soluções para os problemas dos povos que habitam estas terras desde tempos imemoriais. As bandeiras da entidade em defesa da advocacia não foram esquecidas. O presidente deu ênfase às ações que serão tomadas pela nova diretoria, entre elas a busca pela adequação paulatina dos profissionais ao processo judicial eletrônico. Não nos opomos aos benefícios do procedimento judicial eletrônico. Não atiramos pedras em trens. Apenas propugnamos por sua implantação sem atropelos e assodamentos. Tal ferramenta deve ser um instrumento para facilitar e não excluir o acesso à justiça do cidadão. A ausência de banda larga de telefonia em boa parte dos municípios brasileiros e outras deficiências estruturais do sistema
impõem uma prudência especial. Marcos Vinícius destacou ainda que no Congresso Nacional a meta será aprovar os projetos de lei de maior interesse da classe. No Congresso Nacional, espaço democrático, onde as minorias sociais e ideológicas são representadas, haveremos de conquistar bandeiras urgentes e inadiáveis. Lutaremos pela implementação dos honorários da advocacia trabalhista e do advogado público. Pela aplicação do simples aos advogados, pela possibilidade de constituição de sociedade individual, pelas férias dos advogados e pela criminalização da violação das prerrogativas profissionais. As prerrogativas são exercidas pelo advogado, mas pertencem aos cidadãos. Além do presidente Marcos Vinícius, assumiram os cargos de vice-presidente Cláudio Lamáquia, de secretário-geral Cláudio Souza Neto, de secretário-geral adjunto Cláudio Stabile e de diretor-tesoureiro Antônio Neildo Ferreira, além dos 81 conselheiros que compõem o Conselho Federal. Os integrantes da diretoria destacaram as prioridades de suas pastas durante a gestão. Prioridades da minha pasta são, sobretudo, cooperar com toda a diretoria, cooperar com a presidência. O presidente Marcos Vinícius tem designado para as sessões do Conselho Nacional de Justiça, então nós temos procurado discutir com bastante antecedência e com bastante profundidade as questões que serão objeto de análise do Conselho Nacional de Justiça. Também auxiliar o Conselho Federal nas suas ações que propõe perante o Supremo Tribunal Federal. Então, auxiliar a diretoria, auxiliar o presidente Marcos Vinícius no exercício dessa importante atribuição que é ajuizar ações perante o Supremo Tribunal Federal. Além disso, temos o trabalho da Secretaria-Geral, que é o trabalho estatutário previsto no nosso estatuto, que é o trabalho de presidir a primeira Câmara, uma primeira Câmara importantíssima que trata, por exemplo, do tema dos impedimentos para o exercício da advocacia, e é o secretário-geral da OAB que preside a primeira Câmara, que é esse órgão de cúpula no tocante a matérias como, por exemplo, impedimentos para a advocacia. E, por fim, também cabe à Secretaria-Geral a gestão do pessoal da OAB. Então, uma política de valorização dos servidores da OAB, de treinamento dos servidores da OAB, enfim, de aprimoramento, sobretudo, desse sentimento de compromisso com a instituição, que é um sentimento tão perceptível junto aos servidores da OAB, junto aos funcionários da OAB, que nós pretendemos estimular. A missão de um diretor da OAB é trabalhar pelo advogado e também pela sociedade. E nós temos demandas importantes aí dos advogados, como as dificuldades do processo judicial eletrônico. Estamos em contato com as autoridades para que esse processo judicial eletrônico seja implantado com cautela, sem excluir o advogado do processo, que seja um fator de inclusão do advogado e não de exclusão. Temos a demanda da morosidade do Poder Judiciário. Vamos trabalhar muito junto ao CNJ, porque o advogado precisa dar resposta à população, ao cidadão, a quem procura justiça. Nós temos, enfim, uma série de projetos importantes, os projetos para a sociedade, como a reforma política, a reforma tributária, a inclusão do advogado no regime simples. Portanto, é uma série de projetos, tudo isso em favor do trabalho do advogado, fortalecimento da advocacia, fortalecimento da sociedade brasileira. Essa é a nossa missão como diretores da OAB, e temos certeza que com o auxílio dos conselheiros federais, com a ajuda dos advogados brasileiros, vamos avançar muito nesses projetos. Na pasta nós vamos atuar no sentido de procurar fortalecer o sistema OAB, na perspectiva de criar uma infraestrutura adequada para os novos desafios e demandas da advocacia, contribuindo com o fortalecimento principalmente do regime federativo nas áreas onde tem uma estrutura mais precária, uma estrutura mais difícil, porque a tesouraria vai ter essa função de fortalecer, de subsidiar, de dialogar,
com os diversos segmentos do sistema OAB, numa perspectiva sempre de fortalecer a entidade, para fortalecer a advocacia, numa perspectiva de melhor instrumentalizar na defesa, na contribuição com a justiça, na defesa da cidadania. Uma gestão que tem seguramente a visão de que a OAB hoje deve se direcionar efetivamente para as grandes causas, as grandes lutas da nação, mas que também tem que ter o compromisso na defesa institucional, corporativa, sempre na certeza e na visão de que advogado valorizado é cidadão efetivamente respeitado. Esta é a visão que nós temos hoje. Eu trago do Rio Grande do Sul uma experiência de 6 anos de administração da Ordem dos Advogados no estado do Rio Grande do Sul, e com esta conjugação destes 2 grandes fatores. Ou seja, a Ordem dos Advogados, todos nós sabemos, é muito mais do que um conselho de classe. A Ordem dos Advogados tem compromissos inarredáveis com a defesa das prerrogativas da profissão, com a defesa e com a fiscalização do exercício profissional da advocacia, mas também tem os seus compromissos com a sociedade, com a defesa intransigente do Estado Democrático de Direito e de todas as lutas que a OAB, ao longo da sua existência, sempre teve, sempre pontuou e sempre teve o seu protagonismo. E eu acho que esta será seguramente a missão do presidente Marcos Vinícius e de toda essa diretoria, de todo o Conselho Federal da OAB ao longo dos próximos 3 anos. O evento contou ainda com a presença de representantes de várias entidades internacionais congêneres da OAB, entre eles a decana do Colégio de Advogados de Madrid, Maria Sônia Gumpert Melgoza, que falou da importância das relações de parceria entre Brasil e Espanha. Hemos tenido una relación siempre de mucha colaboración, de mucho apoyo mutuo y de establecer relaciones que ayuden a la abogacía, que nos ayuden a desarrollarnos mutuamente, y nosotros esperamos que sigan siendo así por muchísimos años, con una organización tan prestigiosa como la OAB. As autoridades que participaram da posse falaram das expectativas quanto à nova diretoria da OAB e destacaram a importância da entidade para a justiça brasileira. A advocacia e a magistratura são irmãs, fazem parte do sistema judicial, que é fundamental para a democracia. Eu já conversei com o presidente Marcos Vinícius mais de uma vez, confirmando e reconfirmando a nossa disposição ao diálogo, e eu tenho recebido dele essa sinalização e essa reciprocidade. A Justiça do Trabalho, para mim, é a justiça das mais importantes do país. A OAB tem que estar presente, mas tem que estar presente como parceira, ajudando a construir. Nós temos desafios comuns. Nosso é o campo da sucumbência parcial, em que nós não fixamos honorário para os advogados. Nosso é o campo pioneiro no PJE, em que nós estamos estabelecendo pontes bem assentadas com a OAB. A OAB vai nos ajudar a fazer uma administração magnífica para melhor servir a sociedade, tenho certeza. Nossa expectativa é de aprofundar os laços e os trabalhos que já estão em curso. Nós temos uma discussão muito positiva que o Dr. Marcos Vinícius abriu, relativo à questão do debate conosco, da importância da lei complementar, que já está tramitando no Congresso, a questão da sucumbência do advogado, que é um tema que ele mesmo citou agora na posse, assim como outros temas importantes que a advocacia pública tem levado e tem participado. Eu acredito que a OAB Federal continuará a prestar esse serviço à nação, participando desse debate e contribuindo para a construção dessas questões que são questões institucionais de todo o país. E a seguir, o Pleno do Conselho Federal decide adotar novas ações para evitar que PJE exclua advogados e cidadãos do direito à justiça. É daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. A OAB irá protocolar no Conselho Nacional de Justiça e no Conselho Superior da Justiça do Trabalho a posição da entidade sobre o processo judicial eletrônico. O relatório traz um diagnóstico das principais dificuldades da advocacia brasileira perante a implantação do PJE, além de propor ações para evitar que o peticionamento eletrônico limite o acesso dos advogados e dos cidadãos ao judiciário. O documento foi aprovado pelos conselheiros federais da Ordem durante sessão plenária.
O relatório foi apresentado pelo presidente da Comissão Especial de Direito da Tecnologia e Informação da OAB Nacional, Luiz Cláudio Alemã. O documento reúne os 5 principais problemas enfrentados pela advocacia na instalação do processo judicial eletrônico, apontados pelos presidentes das Comissões de Tecnologia da Informação das seccionais da OAB. São recorrentes os pleitos da advocacia, tais como aumento de tamanho de documento, cadastro único, intimações por diário oficial e, com base nisso, nós convocamos todos os presidentes de TIs das seccionais para que apresentasse um relatório dessa realidade, efetivamente o que está acontecendo. Descobrimos várias coisas, isso está tudo no relatório, o relatório está comigo. O relatório também desse relatório e voto que eu estou apresentando aos senhores de forma muito sintética, nós podemos constatar que os tribunais já funcionavam algumas vezes com seus próprios sistemas. Mas quando migrava para o chamado PJE, Plataforma CNJ, seja na Justiça do Trabalho, seja no próprio TRF5, senhores, aí era um desastre, era um caos. Com salva e raras exceções, a OAB Sergipe e a OAB Tocantins relataram que lá tudo estava normal. Mas a maioria do país realmente está padecendo com esse sistema. Nós tomamos o cuidado de elencar 5 pontos. Esses 5 pontos foram criados subitens, todas questões muito técnicas de acessibilidade, de infraestrutura, de problemas do próprio sistema, isso tudo está também no relatório. Após apresentar as dificuldades relatadas quanto ao PJE, o presidente da Comissão de Direito da Tecnologia e Informação sugeriu providências para evitar que o peticionamento eletrônico limite o acesso dos advogados e dos cidadãos ao judiciário. Eu proponho ao Conselho Federal autorize o protocolo do relatório elaborado pelos presidentes das comissões de TI das seccionais da OAB, um relatório extremamente técnico, que chama atenção para os problemas do sistema PJE, apresenta a prova, aponta sugestões e pede providências. No Comitê Gestor do Desenvolvimento do Sistema Processual Judicial Eletrônico, criado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, e no Comitê Gestor do Sistema de Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho, no âmbito do Conselho Superior de Justiça do Trabalho, CJST. B. Oficiar a todos os tribunais do país para que encaminhem esse parecer e o relatório e requerer aqueles que não migraram ainda para o sistema PJE, que somente o façam quando todos os problemas estiverem resolvidos. O documento também sugere a criação de 3 comitês no âmbito do Conselho Federal da OAB para auxiliar a advocacia na luta contra as dificuldades para a inclusão no processo eletrônico. São eles: o Comitê de Ensino Digital, que irá oferecer treinamento ao advogado para que ele possa operar o PJE. O Comitê de Inclusão Digital, que terá o objetivo de prestar apoio e assessoria financeira aos serviços de tecnologia de informação das seccionais, subseções e salas de advogados. E o Comitê das Ações, que irá atuar junto às operadoras de telefonia, provedores de internet e agências reguladoras. Como se pode buscar a instalação, buscar a implementação de um processo judicial eletrônico no país, sem que haja restrição à capacidade postulatória do advogado e, por via de consequência, da cidadania, sem que se tenha efetivamente infraestrutura no país. Sem que se tenha internet banda larga, que nós não temos. Isto é inegável hoje. Diversos estados brasileiros, e naquele momento e na reunião que tivemos, foram feitos os relatos de alguns colegas nossos que em diversos locais, em diversos estados, não tem internet banda larga. Portanto, já por aí se demonstra que nós temos que efetivamente nos debruçar sobre este tema e, acima de tudo, as autoridades. O PJE hoje, no Brasil, na forma que ele se apresenta, sem dúvida nenhuma, é uma violência à advocacia nacional e também aos jurisdicionados. Isso impede hoje o exercício o livre exercício da nossa atividade profissional, é um fator forte de limitação de acesso à justiça. É uma locomotiva pesada, não resta dúvida, mas se nós não pararmos essa locomotiva do PJE, ela vai
prejudicar uma das maiores garantias que o cidadão tem, que é o acesso à justiça. E esse acesso à justiça ele deve fazer com o advogado que ele julgue que melhor possa defendê-lo. E os advogados com mais experiência, para não dizer um pouco mais idosos, que têm mais dificuldade com a tecnologia, estão muitas vezes abrindo mão da defesa de seus clientes em virtude do PJE. E os clientes, então, têm que buscar alguém que tenha facilidade em operar o PJE para poder fazer a sua defesa. Cada tribunal pede uma regulamentação diferente, adota um sistema diferente. Agora, o PJE é o melhor sistema ou não é o melhor sistema? É isso que nós teríamos que examinar. No nosso modo de entender, não é. Não é, e está absolutamente claro, o PJE apresenta grandes dificuldades para o advogado, para os servidores e para os juízes. Os advogados brasileiros, na sua grande parte, não têm assessores para estar ali ao seu lado, mostrando como é que faz, como é que não faz. Então é muito diferente, você está num mundo ideal, com muitos assessores, tentando vender um sistema que não funciona. O sistema PJE, no meu modo de entender, merecerá, de parte da Ordem dos Advogados, uma atitude enérgica no sentido que ele tenha a sua aplicação suspensa imediatamente em todo o país, até que ele seja efetivamente bem desenvolvido, bem analisado, que isso não venha a causar prejuízos a outras pessoas. O relatório com o posicionamento da OAB sobre o PJE foi aprovado por aclamação pelos conselheiros federais da entidade. O presidente nacional da Ordem, Marcos Vinícius Furtado, destacou as ações adotadas pela nova gestão para evitar a pressa na implantação do PJE, de modo a não excluir advogados e cidadãos em prejuízo do princípio constitucional do acesso à justiça. Além dos pontos já elencados pelo conselheiro Alemã, também há este outro importante fórum permanente sobre o processo eletrônico. Na realidade é um peticionamento eletrônico ou um procedimento eletrônico, não é? Ou um processo judicial por meio eletrônico que deve vir para garantir acesso à jurisdição e não excluir o cidadão da justiça, como essa implantação de forma assodada vem ocasionando. Veja no próximo bloco, o presidente nacional da Ordem debate temas de interesse da advocacia com o vice-presidente da República. E veja também, OAB lança canal na internet para combater injustiças na fixação dos honorários advocatícios. Você não pode perder. Nós voltamos já. O vice-presidente da República, Michel Temer, manifestou simpatia à aprovação de temas como honorários e inserção no Simples, apresentados pela OAB. Os assuntos foram abordados durante uma reunião do presidente nacional da Ordem com o vice-presidente do país. Temas de grande relevância para os advogados brasileiros foram tratados durante o encontro da Ordem dos Advogados do Brasil com o vice-presidente da República, Michel Temer. A inclusão da classe no sistema de tributação do Simples Nacional, como também a fixação de honorários de sucumbência aos advogados trabalhistas, foram os principais assuntos. Obtivemos o apoiamento no sentido da simpatia do vice-presidente da República a estes temas, como também tratamos da necessária reforma política para o país e de uma nova legislação que cuide do abuso de autoridade no Brasil. Esse diálogo de alto nível entre a OAB e as instituições da República é algo absolutamente necessário para que tenhamos construções de medidas que fortaleçam o direito de defesa, que garantam o exercício pleno da advocacia e que, de forma definitiva, construa uma democracia e um Estado de direito digno deste nome. O encontro foi considerado fundamental para levar adiante as demandas de maior importância para a advocacia do país. A história da OAB e seu papel relevante na democracia brasileira foram destacados por Michel Temer. A Ordem dos Advogados do Brasil tem prestado relevantíssimos serviços ao nosso país. Eu me recordo, há muitíssimos anos atrás, quando ainda
nós vivíamos sob um Estado autoritário. Foi a Ordem dos Advogados do Brasil quem realizou congressos, um deles até com o título de constituinte. A OAB postulou muito pela Constituição, por um novo Estado brasileiro, que afinal a tese da OAB acabou prosperando. A OAB é um ponto de apoio da democracia do Brasil, porque toda vez que se quer violar os princípios democráticos, basta começar pelo chamado direito à defesa, direito ao contraditório, Basta mencionar esses dois fatos para verificar a importância da Ordem dos Advogados do Brasil no cenário democrático brasileiro. O Conselho Federal da OAB lançou durante sessão plenária um novo canal em sua página na internet. O espaço permite que os advogados, quando se sentirem aviltados ao verem arbitrados os seus honorários, possam apresentar reclamações junto ao Conselho Federal da Ordem, que irá oferecer todo o apoio necessário ao profissional da advocacia. Já está disponível no site do Conselho Federal da OAB o link da ouvidoria de honorários, lançada no primeiro Conselho Pleno sob a presidência de Marcos Vinícius Furtado. Existe no site um link próprio da ouvidoria de honorários, onde tem um cadastro e com um campo próprio para que a reclamação do advogado seja trazida à ouvidoria. A ouvidoria ela vai agir em casos específicos, e agindo em casos específicos certamente refletirá no todo. O novo ouvidor nacional Alberto Simonetti, conselheiro federal pelo Amazonas, substitui Henry Clay, conselheiro federal por Sergipe. O presidente Marcos Vinícius ressaltou que a ouvidoria de honorários vai ajudar a Ordem a intervir quando houver aviltamento dos honorários. Essa resolução da diretoria é objetiva obter uma maior facilidade, uma maior agilidade, para que o advogado possa reclamar junto ao Conselho Federal quando ocorrer aviltamento de honorários, solicitando a intervenção da OAB para intervir como assistente simples nos processos judiciais, inclusive com o presidente da Comissão de Prerrogativas, o presidente do Conselho Federal, um de seus diretores, junto com o advogado da casa, iremos pessoalmente fazer a defesa oral, a sustentação oral, quando os processos estiverem à frente dos tribunais superiores em nosso país. Entendemos que essa não é uma causa individual de cada advogado, é uma causa de sustentabilidade da classe, logo é uma causa do Estado de Direito e uma causa da República. Portanto, a ouvidoria de honorários vem com esta ideia, a partir de uma sugestão do vice-presidente Cláudio Lamarca, que a diretoria do Conselho Federal acolheu, para estimular os advogados de todo o Brasil a terem esse intercâmbio com a nossa instituição direta e sem qualquer tipo de formalismo. A ouvidoria também ajuda a encaminhar denúncias e requerimentos, melhorando a qualidade dos trabalhos da OAB. E o novo ouvidor nacional adianta que ainda nesse semestre será lançada a ouvidoria das prerrogativas. Já há a ideia de ser criada também uma ouvidoria específica para as prerrogativas. Então, aqueles colegas agredidos, e nós sabemos que, infelizmente, corriqueiramente no país ainda ocorre o abuso de autoridade e o constrangimento de colegas, certamente, com esta ouvidoria específica de prerrogativas, que é uma bandeira desta gestão, terá um tratamento também especial. Depois do intervalo, você vai ver presidente da Ordem destaca a importância da advocacia e sai em defesa de honorários de sucumbência para advogados trabalhistas. O programa OAB Nacional volta em instantes. A essencialidade do advogado para o processo foi destacada pelo presidente nacional da OAB durante a cerimônia de posse do novo presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Na ocasião, o presidente da Ordem classificou como grave a discriminação sofrida por advogados trabalhistas que não possuem direito aos honorários de sucumbência. A cerimônia reuniu representantes dos 3 poderes, que junto com a OAB compuseram a mesa que conduziu a solenidade.
O presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius, aproveitou a oportunidade para defender as bandeiras dos cerca de 800 mil advogados do país e destacou que os advogados trabalhistas conhecem, como poucos, a realidade dos problemas sociais. É o advogado trabalhista que percorre sem cansar os corredores dos fóruns ao lado de seu constituinte, sofrendo, angustiando-se e alegrando-se com ele quando seus direitos são reconhecidos. É o advogado na sua mais alta expressão. O trabalho indispensável dos advogados no processo jurisdicional também foi lembrado. O presidente da OAB afirmou que a postulação judicial sem a presença do advogado significa apequenar o direito do trabalho. Além disso, considerou grave a discriminação sofrida pelos advogados trabalhistas que não possuem direito aos honorários de sucumbência. Também é muito grave a discriminação sofrida por advogados trabalhistas que não possuem direito aos honorários de sucumbência. Tal preconceito há de cessar. Nesse sentido, a instrução normativa e a súmula 219, bem como a recente publicada orientação jurisprudencial, efetuada em 1º de fevereiro de 2013, número 421, que afirma que os honorários advocatícios são cabíveis pela mera sucumbência nos processos relativos a danos morais e materiais que foram remetidos da Justiça Comum para a Justiça do Trabalho, bem como para todas as demandas que não digam respeito a conflitos individuais do trabalho, constituem um alento desta colenda corte. É chegada a hora de, em todas as causas submetidas à Justiça do Trabalho, ser reconhecido o direito à sucumbência dos advogados. Resta apenas retirar, portanto, as restrições e acolher os honorários em todas as hipóteses, dando um padrão de tratamento e, acima de tudo, igualando o laborioso advogado trabalhista com qualquer outro que atue em ramos diversos. Marcos Vinícius defendeu a liberdade e a advocacia sindical e criticou ainda as tentativas de criminalização dos movimentos sociais. Já sobre o processo judicial eletrônico, ao destacar a biografia do novo presidente do TST, o presidente da Ordem elogiou a decisão de Carlos Alberto Reis de Paula de concordar com a fixação de um cronograma para a implantação do PJE. A advocacia é favorável ao processo sem papel, contudo entende que a sua implantação há de ser gradual e segura para não excluir cidadãos do acesso à justiça. Por estar presente em todas as capitais e em 957 municípios, a OAB tem legitimidade para traçar uma radiografia dos problemas que o processo eletrônico, em muitos casos, já está causando não apenas aos advogados, como também aos jurisdicionados, à população, comprometendo seriamente o direito de defesa. A infraestrutura deficiente de internet é o principal problema. Não há banda larga em boa parte dos municípios brasileiros, sem falar nas constantes quedas no fornecimento de energia país afora. Daí a necessidade de um período de transição para a migração total do meio físico para o eletrônico, e a necessidade de os tribunais disporem de estrutura para a digitalização dos processos, conforme prevê a própria lei de regência. Em seu discurso, o presidente do TST ressaltou a importância da advocacia na construção de um poder judiciário ligado diretamente à cidadania. Que Ministério Público e Advocacia caminham lado a lado na construção de um poder judiciário que só pode ocupar espaço na República enquanto vinculado umbilicalmente à cidadania a que servimos. Fixo o número de processos a serem julgados anualmente, quer na organização interna. Nos agradecimentos finais, o novo presidente do TST saudou o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Meu prezado Marcos Vinícius Furtado Coelho, recém-possado presidente do Conselho Federal da Ordem, que me parece vai nos dar muito trabalho por sua determinação, que é absolutamente salutar e saudável. Também tomaram posse na sessão os ministros Antônio José de Barros Levenhagen e Ives Gandra da Silva Martins Filho, vice-presidente e corregedor-geral da Justiça do Trabalho, respectivamente. E hoje nós ficamos por aqui, mas na semana que vem estaremos de volta com mais notícias de interesse da advocacia e da sociedade brasileira. Até lá, um abraço a todos.